Senhoras e senhores, com grande honra teremos nesta noite a terceira edição do Prêmio Personalidade Profissional da CNTU. Nesta edição, serão agraciados 7 personalidades de destaque nas áreas abrangidas pela CNTU: economia, farmácia, medicina, nutrição, engenharia e odontologia, e também um profissional da excelência na gestão pública. Reconhecimento àqueles que se sobressaíram em suas áreas de atuação com ousadia e criatividade. O prêmio desta noite vai ao encontro da proposta da CNTU de valorização profissional e estímulo à participação das camadas médias universitárias na construção de um desenvolvimento sustentável para um Brasil mais justo, democrático e com qualidade de vida para todos. Para compor a mesa da entrega do prêmio, convidamos os presidentes da CNTU e das federações que a compõem. Da CNTU e engenheiros, o engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Dos farmacêuticos, Dr. Ronald Ferreira dos Santos. Dos médicos, Dr. Geraldo Ferreira Filho. Dos odontologistas, Dr. José Ferreira Campos Sobrinho. Dos nutricionistas, Dr. Hernani Rosas. O presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Dr. José Roberto de Araújo Cunha Júnior. E os nossos homenageados desta noite: Romero Jucá. Paulo Roberto Davim. Rosa Maria Cardoso da Cunha. Maria Helena Machado de Souza. Antônio Correia de Lacerda. Élido Bonomo. E o senhor Ulisses Nogueira, que nesta noite representa a homenageada, a senhora Maria do Socorro Ferreira. Neste momento, senhoras e senhores, anunciamos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento a palavra do engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da CNTU. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos vocês, boa noite, os homenageados. É uma honra tê-los aqui conosco. Começo falando do agradecimento que nós temos a cada um de vocês pelo serviço prestado à nação brasileira. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela homenagem, parabéns e obrigado pelo trabalho de vocês. É uma honra para nós, na CNTU, recebê-los nesta noite, recebê-los para uma homenagem singela, mas do coração, de unanimidade de cada um de vocês, nas suas áreas, que tanto nos honra. Um trabalho que, para nós, em cada uma das nossas federações, é muito orgulho para nós, termos vocês como profissionais atuantes nesse país. Muito obrigado. É uma saudação só que a Paula disse, faça rápido. Então, estou fazendo bem rápido. Uma boa noite a vocês, um bom evento e vamos às nossas premiações. Bem, senhoras e senhores, neste momento, iniciaremos a entrega das premiações. O agraciado com o prêmio Personalidade Profissional da Economia é professor, doutor e coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC São Paulo e professor associado da Fundação Dom Cabral e da Fundação Instituto de Administração FIA. Entre várias atividades acadêmicas, dirige a agência AC Lacerda, consultores
Associados Limitada, e tem um vasto currículo profissional que passa pela função de economista-chefe e estrategista da Siemens Brasil, a participação na fundação da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização. Ex-presidente do COFECOM, Conselho Federal de Economia, em 1999, e do Conselho Regional de Economia de São Paulo, CORECOM São Paulo, de 1995 a 1997. Também atuou em colegiados de empresas e instituições renomadas, como o Conselho Fiscal da Eletrobras, de 1995 a 1997, do Conselho Superior de Economia, COSEC, da Fiesp, do Conselho Temático de Política Econômica, COPEC, e da CNI, e também do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. Autor de vários artigos e 12 livros, como Desnacionalização, Contexto 2000. Foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro na área de economia. Entre os reconhecimentos ao seu trabalho está a comenda Mário Henrique Simonsi, do CORECOM São Paulo, recebida em 2011. Senhoras e senhores, neste momento, para fazer a entrega da premiação ao homenageado, nós convidamos o Dr. José Roberto Cunha e o Dr. Cláudio Costa Manso, que farão a entrega do troféu e do diploma. E para receber o prêmio, convidamos, neste momento, senhoras e senhores, o homenageado Antônio Correia de Lacerda. E anunciamos neste momento a fala do homenageado. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o Murilo Pinheiro, presidente da CNTU, representando todos os membros da mesa, os homenageados e senhoras e senhores aqui presentes. E eu quero agradecer essa homenagem. Receber um prêmio de economista é sempre uma enorme satisfação, ainda mais quando vem dos seus pares, né? De profissionais da qualificação que representam as senhoras e senhores. E nós temos hoje uma disseminação muito grande de informação econômica, né? Mas é uma informação econômica que é muito enviesada, porque as finanças tomaram conta da economia. E na grande mídia e no debate geral, há uma predominância dos temas de curto prazo, né? Então, essa aliança com os demais profissionais, no âmbito da CNTU, nos grandes fóruns que a CNTU organiza, é uma oportunidade de tratarmos a função precípua da economia, que é o desenvolvimento, é a melhora do bem-estar da população. Nem sempre o que é melhor para o mercado financeiro é melhor para a nação brasileira e vice-versa, né? Da forma como a economia é transmitida para nós, na grande mídia, muitas vezes dá a impressão que a prioridade é o mercado financeiro. O mercado financeiro é muito importante, ele, aliás, é parte do desenvolvimento, mas ele não pode se sobrepor aos interesses da nação. Então, essa é a minha modesta contribuição. Agradeço muito aos meus colegas Dr. José Roberto Cunha e Cláudio Costa Manso, que foram, portanto, patronos dessa homenagem,
e eu entendo como uma homenagem à categoria dos economistas, né? E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês. Muito obrigado. O agraciado com o Prêmio Personalidade Profissional da Engenharia, nas eleições de 2010, foi o candidato mais votado no estado de Roraima para o Senado Federal. Ele é formado em Economia pela Universidade Católica de Pernambuco, com pós-graduação em Engenharia Econômica. Começou no Recife uma vida política de grande dinamismo e influência, atuando em diversos órgãos, como a Fundação Projeto Rondon, em 1985, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 1986. Em 1988, assumiu o cargo de governador do território federal de Roraima, de onde, alguns anos depois, sairia senador pelo PSDB, passando pela vice-liderança no governo Fernando Henrique Cardoso e, já no PMDB, assumindo a liderança do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cargo que também ocupou na gestão de Dilma Rousseff. O homenageado encampou a luta dos engenheiros pelo estabelecimento da carreira de Estado para a categoria nas 3 instâncias de governo. Ele é autor do parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei da Câmara 13/2013, que trata do tema e comprometeu-se a lutar por sua aprovação e sanção pelo Executivo. Para a entrega da homenagem, da premiação ao homenageado, nós convidamos os engenheiros Murilo Celso de Campos Pinheiro e Volney Costa, por favor. E para receber a premiação, o homenageado Romero Jucá Filho. E convidamos a esposa do homenageado, a senhora Rosilene, que também, nesta noite, é homenageada. E nesse instante, senhoras e senhores, a fala do homenageado. Boa noite a todas e a todos. Quero dizer que para mim é uma honra e um orgulho muito grande, Murilo e todos os membros das federações da CNTU. Quero registrar que, para mim, que sou economista, né, apesar do curso de pós-graduação em Engenharia Econômica, mas que fiz Engenharia de Minas também, então, na verdade, a gente termina cruzando, né, conhecimentos. É um orgulho muito grande, não só encampar essa luta dos engenheiros e arquitetos do Brasil. Eu sou relator e vou lutar para que nós tenhamos efetivamente não só o cargo de engenheiro e de arquiteto e de engenheiro agrônomo como carreira de Estado, mas entendo que no serviço público, infelizmente, a maioria das categorias tem um salário base muito baixo, porque esse foi um veso do serviço público. Contratar um salário base baixo e depois ficar agregando gratificações e outros penduricalhos
que, infelizmente, muitas vezes não seguem aquele profissional quando ele se aposenta. Então, na verdade, termina se gerando uma remuneração injusta. Eu estou defendendo para os engenheiros e arquitetos o subsídio, a carreira de Estado, mas defendo também para outros setores da administração pública também, que estão aqui representados nessa mesa, e outros que não estão. Porque eu entendo que nós temos que profissionalizar, formar, melhorar o atendimento ao setor público brasileiro, e isso se faz com remuneração e capacitação. E capacitação e remuneração geram incentivo e geram comprometimento com aquilo que se faz na ponta. E a sociedade brasileira precisa de comprometimento da atuação do serviço público. Quero agradecer à Confederação Nacional dos Engenheiros e ao Volney Costa, que me indicaram para essa premiação. Né? Dizer que o termo engenharia, ele transcendeu a carreira de vocês. Né? Porque, na verdade, hoje, tudo é um pouco de engenharia. Engenharia virou sinônimo de construção. Então, quando a gente está no Senado, a gente fala em engenharia política. Quando a gente está atuando em programas sociais, a gente fala em engenharia social. Ontem o mundo perdeu um engenheiro da paz e da tolerância, que foi o Mandela. Né? Então, a palavra, o sinônimo engenharia, virou algo maior do que a carreira de engenheiro. E eu me orgulho muito de estar recebendo esse título que vocês estão me dando hoje. Então, fica aqui os meus agradecimentos e o meu compromisso de continuar atuando não só com a Confederação Nacional dos Engenheiros, mas com a Confederação Nacional dos Economistas, que faço parte, dos médicos, dos farmacêuticos, enfim, de todas as categorias universitárias brasileiras que têm o dever e a condição de construir uma sociedade melhor no nosso país. Muito obrigado pela premiação. Boa noite. O agraciado com o prêmio Personalidade Profissional da Farmácia é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará em 1969, com especialização em Farmacologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1970. Possui aperfeiçoamento, atualização metodológica para docentes universitários em 1972, promovido pela CAPES, e Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, 170 horas. Especialização em Fisiofarmacologia na Universidade Federal do Ceará, em 1977, e mestrado em Farmacologia pela Universidade Federal, também do Ceará, em 1984. Ela tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em farmacologia de produtos naturais, também em propaganda e uso racional de medicamentos. É professora no Departamento de Bioquímica e Farmacologia da Universidade Federal do Piauí e membro da diretoria da Federação Nacional dos Farmacêuticos, FENAFAR. Para a entrega da premiação, nós convidamos o doutor Ronald Ferreira dos Santos e doutora Daniela Oliveira. Por favor. A homenageada para receber o prêmio, a senhora Maria do Socorro Ferreira, impossibilitada de estar aqui hoje presente, neste ato, está representada, e nós chamamos para receber o prêmio, em seu lugar, doutor Ulisses Nogueira.
Anunciamos a palavra do Dr. Ulisses Nogueira. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a mesa, em nome do Dr. Murilo, né, e todos os homenageados também. Me sinto muito emocionado aqui no momento, estar representando uma professora, né, da Universidade Federal do Piauí há 40 anos no ensino. Então, uma homenagem nada mais do que justa, né, de uma confederação que é de trabalhadores universitários. Né, então, ela tem 40 anos dedicado à formação de profissionais farmacêuticos. É a fundadora do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Piauí. Né, então, é uma batalhadora, é responsabilidade muito grande. Meus pares ali estavam dizendo, você tem uma responsabilidade grande. E hoje estamos sendo filmados aqui, eu acho que a família está nos assistindo, e eu queria dizer que fiquei lisonjeado anteontem, quando eu estive no hospital. Ela está na UTI, né, e ela disse que queria que eu recebesse o prêmio por ela, que a família tinha que ficar junto dela, e que eu tinha responsabilidade de receber esse prêmio. Então isso me emociona bastante, né, me dá uma responsabilidade tremenda a essa pessoa que, dentro da nossa federação, e junto à CNTU também, né, Murilo, tem, além de trazer inteligência, que é um dos símbolos da CNTU, a criatividade, ela tem a dádiva do humor, né, uma pessoa com um senso de humor muito aguçado e é muito forte. Né. Esses dias ela teve esse problema de saúde, mas em nenhum momento ela deixou essa força que ela tem como mulher, né, e aí a gente vê aqui poucas mulheres aqui representando, eu queria saudá-las, né, e saudá-las a todas as mulheres, nessa homenagem que a gente faz para a professora Socorro, né, que recebe... eu pude ir lá, junto com o filho, né, pegar algumas palavras para que a gente fizesse... Ela queria mandar alguma mensagem, então a gente preparou esse discurso e eu vou lê-lo aqui. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar com todos vocês pela minha ausência nesse momento tão importante. Infelizmente, fui submetida a uma cirurgia de emergência no último dia 4, quarta-feira, o que me impede de dividir esse momento com todos vocês. Gostaria de compartilhar minha alegria e dizer que me senti honrada pela indicação do Prêmio de Personalidade Profissional por parte dos meus pares, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, entidade também a que me orgulho de pertencer. Esse prêmio concedido pela CNTU na categoria farmacêuticos, em que anteriormente foram agraciados os colegas Norberto Reck e Alice Portugal, colegas que nos orgulham pelas lutas e me fez sentir ainda mais especial, amada e apreciada por todos. Ao longo da jornada como farmacêutica, tenho buscado, no confronto de minhas batalhas impostas pela vida, contribuir para tornar esse mundo mais justo, mais humano e com a garantia de mais direitos para todos os brasileiros. Nesse momento de muita emoção, divido esse prêmio, meus agradecimentos aos meus filhos, à memória do meu esposo, dos meus colegas da FENAFAR, meus amigos do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Piauí, meus alunos e a diretoria da CNTU. Desejo a todos felizes festas, um 2004 cheio de realizações e mais avanços na vida do povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigado. O agraciado com o Prêmio Personalidade Profissional da Medicina tomou posse como senador em 3 de fevereiro de 2011, como primeiro suplente do senador Garibaldi Alves Filho, que se afastou para assumir o Ministério da Previdência Social. A militância estudantil foi o primeiro passo para a trajetória política que se fortaleceu a partir de sua atuação no Sindicato dos Médicos, na Associação Médica do Rio Grande do Norte e também na Associação Médica Brasileira. Em 2002, ele foi eleito para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e, em 2006, foi eleito pelo Comitê de Imprensa da ALRN o Parlamentar do Ano. Em 2006,
foi reeleito deputado estadual. Sua atuação parlamentar buscou sempre a pluralidade nos eixos de ação, como o olhar voltado, especialmente para a saúde, meio ambiente, educação e segurança. Ele nasceu em Natal, em 25 de 10 de 1959. É casado, pai de 2 filhos, e é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 2 especialidades médicas, em Cardiologia e em Medicina Intensiva. Para a entrega da homenagem, nós convidamos o doutor Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos, e o doutor José Roberto Muricetti. Por favor. E para receber o prêmio, convidamos o homenageado Paulo Roberto Davim. E agora, senhoras e senhores, a fala do homenageado. Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos da mesa, na pessoa do presidente Murilo. Quero saudar aos homenageados, ao meu estimado companheiro do Senado Federal, Romero Jucá, também homenageado, a todos os presentes, dizer da minha imensa alegria e satisfação em receber esse prêmio. Todas as vezes que a gente recebe um prêmio, de súbito vem uma satisfação incomensurável, mas na mesma proporção surge também uma responsabilidade muito grande. E uma responsabilidade em continuar zelando pelos valores que nós zelamos até hoje. Eu abracei como profissão e dela não me afastei um só momento, mesmo na minha atividade política, a medicina. Eu acho que a medicina é, sem sombra de dúvida, uma atividade que absorve demais, mas também é apaixonante. E eu faço isso com muita paixão. Sou servidor público e me orgulho de sê-lo e tenho a vida inteira me dedicado aos profissionais, aos pacientes, sobretudo do Sistema Único de Saúde. Acho que a saúde no Brasil precisa melhorar e melhorar muito. Acho que o profissional médico tem um papel importantíssimo como vetor de transformação social, como todos os profissionais. Mas a medicina no Brasil ela tem crescido do ponto de vista científico, com descobertas, com aprimoramento, mas o sistema ainda é um sistema muito frágil, muito falho. E esse nosso trabalho junto às entidades médicas, como quando ocupei cargo nas entidades médicas, não só o sindicato, mas a Associação Médica e o Conselho também de Medicina, foi exatamente desse sentido. E se fui para a política partidária, foi com esse propósito, dar minha contribuição para melhorar a saúde no Brasil. E eu entendo perfeitamente e avalio o grau de dificuldade que todos aqueles que estão na frente da política sindical enfrentam no Brasil. Eu quero dizer que sou solidário a todos aqueles que sonham incansavelmente em ver uma sociedade mais justa, mais igual, uma sociedade onde todos possam se sentir verdadeiramente cidadãos. Eu entendo esse sonho e acho que ninguém pode abrir mão desse sonho. Nunca é tarde para se sonhar. Eu tenho uma frase cunhada e tenho a oportunidade de repeti-la reiteradas vezes, dizer que o homem envelhece
não é quando começam a surgir os primeiros cabelos brancos, nem as rugas começam a surgir na sua face. O homem envelhece verdadeiramente quando ele perde a capacidade de sonhar. E eu sempre aplaudo, admiro e sou solidário com aquelas pessoas que são sonhadoras, como eu, sonhadores incorrigíveis. Quero deixar em particular a minha gratidão a FENAM, a toda a sua diretoria, e em especial ao meu presidente e fraternal amigo, Geraldo Ferreira Filho, esse talentoso profissional médico e líder sindical. E oferecer o prêmio a todos os médicos do meu estado e do Brasil. Muito obrigado. O agraciado com o Prêmio Personalidade Profissional da Nutrição é nutricionista desde 1983, com especialização em nutrição e dietética pela Universidade Federal de Ouro Preto em 1987. Ele tem mestrado em saúde pública, área de epidemiologia, em 2002, e doutorado em ciências da saúde, área da saúde da criança e do adolescente, em 2010, pela Universidade Federal de Minas Gerais. É servidor público da Universidade Federal de Ouro Preto. Coordenou em Minas Gerais as chamadas nutricionais de crianças menores de 5 anos de idade do Seminário Brasileiro, de assentamentos rurais e de comunidades quilombolas, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Ele foi presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de Minas Gerais e membro do Conselho Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É membro do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional e coordena o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Presidiu o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região e preside hoje o Conselho Federal de Nutricionistas. Para a entrega da premiação ao homenageado, nós convidamos o presidente da Federação Interestadual dos Nutricionistas, Dr. Hernani Rosa, e a doutora Clésia Valério. Por favor. E para receber o prêmio, convidamos o homenageado Elido Bonomo. E nesse instante, senhoras e senhores, a fala do homenageado. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar o Murilo, cumprimentar a mesa aqui, todos os colegas que compõem aqui esse momento. De fato, é uma homenagem e que alguns reputam a um conjunto de pessoas. Sem dúvida nenhuma, uma parte do que aparece no meu currículo é fruto da minha boa vontade. Mas outra, certamente, a gente só conseguiu chegar naquilo que compõe o currículo da gente, é quando você tem ao seu lado pessoas que comungam. E, notadamente, há 29 anos que eu trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto. Se não fosse uma comunhão de interesse entre meus colegas de trabalho, certamente eu não poderia estar fazendo esse conjunto de viagem
esse conjunto de discussões, nem tão pouco os colegas do Conselho Regional, dos conselhos em que eu participei do Conselho Federal hoje. Então, certamente, parte do que levaram as pessoas a me homenagear é fruto de uma ação que não é só minha, é de um conjunto de pessoas. Mas isso não diminui a responsabilidade minha e da entidade a qual eu dirijo. Alguma agenda nos coloca numa trincheira muito semelhante a todas as entidades que estão aqui. Entendo que seja a entidade científica, seja a entidade de regulamentação da profissão e fiscalização ou sindical, cabe a nós, dirigentes, que trabalhamos de forma voluntária, para além das suas ações específicas das entidades, ajudar a pensar os grandes problemas do país, os grandes problemas que vê a população brasileira. Temos alguns desafios muito próprios da área de saúde hoje. Passamos a ser o maior consumidor de veneno do mundo, chamado de agrotóxico, desde 2009. Nós comemos 5,2 kg pessoa a ano de agrotóxico. Nós estamos consumindo e produzindo cada vez mais alimentos transgênicos sem a devida precaução que se exige para a liberação e comercialização desses produtos. Nós temos um problema gravíssimo sobre rotulagem de alimento e propaganda de alimentos infantis, que tem contribuído, de certa forma, para uma inadequação do hábito alimentar brasileiro. Nós estamos uniformizando o consumo alimentar brasileiro e mundial. 8 a 10 produtos já nos fornece de 80% a 85% das nossas necessidades nutricionais, perdendo, sim, a diversidade do consumo, contribuindo para que tenhamos uma monotonia e que, certamente, aliada a outros fatores de vida, tem contribuído para a obesidade, a epidemia de obesidade no Brasil, semelhante ao que nós temos nos Estados Unidos na década. Nós estamos andando sempre 2 décadas atrás deles e, em breve, se não mudarmos esse destino. Portanto, nós temos algumas agendas, muito comum, sobre ajudar a pensar esse país. E aí eu aproveitar a deixa do senador Jucá. Carreira de Estado, 25 anos do SUS. Importante projeto de lei de carreira de Estado para os médicos. Mas é fundamental uma carreira de Estado para todos os profissionais de saúde, para os médicos, para farmacêuticos, para enfermeiro, para psicólogo, para que tenhamos no Sistema Único de Saúde uma permanência de trabalhadores para qualificar mais o serviço, além dos problemas que já temos de gestão, de financiamento e de recurso pessoal. Para finalizar, a nossa entidade, Hernani, pessoal da Federação de Nutricionistas, desejo uma entidade nova, desejo que tenha sucesso e quero dizer, o Conselho Federal é parceiro da discussão sobre piso salarial e é parceiro da discussão sobre jornada de trabalho para essa categoria no Brasil. Uma federação outra não abriu as portas para nós para fazer essa discussão. O Conselho Federal, enquanto estivermos juntos, enquanto essa gestão estiver lá, é parceiro dessa discussão, porque entendemos ser esse profissional elemento fundamental da ação multiprofissional, principalmente, notadamente, no sistema de saúde, dentre outras atividades. Então, eu digo, não só em nome da minha pessoa, mas de toda a gestão do Conselho Federal, pelo menos enquanto estivermos lá. Então, eu agradeço o prêmio e quero dizer que somos parceiros e um grande prazer, uma grande honra estar aqui neste momento recebendo essa premiação. Obrigado, uma boa noite a todos. O agraciado com o prêmio Personalidade Profissional da Odontologia, ela é mineira de Belo Horizonte e carioca de coração, desde a década de 1980, quando foi trabalhar na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Tem 62 anos, 3 filhos, Alessandra, Otávio Fabrício e Thieres, e 2 netos, Clara e Felipe. Possui graduação em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1980, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1982, e doutorado em Sociologia pela UPERJ, em 1996. Atualmente, é pesquisadora titular da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Foi diretora do Departamento de Gestão do Trabalho e Regulação em Saúde
do Ministério da Saúde em 2 gestões, janeiro de 2003 e dezembro de 2010. Atualmente, é pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recursos Humanos em Saúde, NERUS, e da Estação Observa RH-ENSP, da Rede de Observatórios de RH-MS OPAS. É professora e orientadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Pública e do Programa Ética e Bioética aplicada na Saúde Pública. Tem inúmeras teses de mestrado e doutorado defendidas sob orientação. Possui experiência na área de saúde pública, com ênfase em sociologia das profissões, atuando principalmente nos seguintes temas: mercado de trabalho, perfis profissionais, gestão do trabalho, regulação do trabalho no Brasil, Mercosul e regiões de fronteira. Tem dezenas de artigos, capítulos de livros e livros na área. Atualmente, está na coordenação geral da pesquisa Perfil da Enfermagem do Brasil, que está sendo realizada pelo NERUS em parceria com o COFEM, a BEM e FNE, com apoio do MS e OPAS. Para a entrega do prêmio, nós convidamos o presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas, o doutor José Ferreira Campos Sobrinho, e o doutor Wellington Melo. E para receber o prêmio, convidamos a homenageada Maria Helena Machado de Souza. Neste momento, senhoras e senhores, a palavra da homenageada. Boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar o presidente da CNTU e especialmente o presidente da FIO, Campos, e todos os queridos da FIO que está aqui e que foi o responsável por essa indicação. E todos os outros amigos que estão aqui da saúde, dos trabalhadores da saúde. Eu diria que a FIO, como sempre, está inovando, né? Sempre inovou na saúde, no Sistema Único de Saúde, buscando uma política mais inclusiva, menos corporativa, mais para os trabalhadores de um modo geral. E o exemplo disso é convidar para receber o prêmio uma socióloga que não é odontóloga, representando a FIO. Vocês não têm ideia o tanto que eu estou emocionada, estou feliz, o tanto que representa esse prêmio no ponto de vista de que, quando foi lido o meu currículo, né, resumo, eu diria que a parte mais importante do meu currículo não é o que eu faço hoje na Fiocruz, mas é o que eu fiz no Ministério da Saúde, né? Com vocês todos que estão aqui, da medicina, da odontologia, da farmácia, da nutrição, das 14 profissões de saúde, né? Que me permitiu, depois de um longo tempo trabalhando na academia, poder dar um pouco da contribuição na gestão pública, né? E poder construir junto ao Conselho Nacional de Saúde, junto à Câmara de Regulação, principalmente à mesa de negociação, né, o trabalho que a FIO ajudou a construir, né, Wellington, e todos vocês, queridos, ajudaram a construir um Brasil melhor. Trabalhadores da saúde, aqui nós temos 2 homenageados, senadores,
né? E eu estava falando que eu vou começar uma pesquisa sobre avaliação do programa Mais Médicos, né? E eu diria que, mais do que o programa Mais Médico, deveríamos ter mais odontólogos, mais nutricionistas, mais farmacêuticos, mais enfermeiros, né, no país. E dizer que cabe ao Congresso Nacional mudar essa realidade, né? Uma realidade que eu passei 8 anos no governo e não consegui mudar do jeito que eu queria, né? Nós precisamos de carreiras, precisamos de valorização, de salários dignos, de uma mudança radical. Hoje, se posso falar, para finalizar, o grande problema que o SUS tem significa a gestão do trabalho, a baixa remuneração, a baixa recompensa que esses profissionais prestam um serviço de tamanha relevância para a população brasileira, né? Então, acho que a CNTU está de parabéns por criar esse prêmio, né? E eu que estou muito de parabéns de estar sendo homenageada com muito prazer. Eu diria que é isso que faz a vida valer a pena, viu? Muito obrigada. O agraciado com o prêmio Excelência na Gestão Pública, advogada e professora universitária. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1969. É mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, a USP, e fez o curso de doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e o IUPERJ, atualmente vinculado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Criminalista, atuou em defesa de presos políticos no Rio, São Paulo e no Distrito Federal. Na advocacia, tem trabalho particularmente nos delitos previstos na legislação penal especial. Integrou o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 1999 a 2002 e foi secretária adjunta de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de 1991 a 1994. É professora concursada da Universidade Federal Fluminense e convidada de diversas outras universidades. É autora de livros jurídicos e sobre política. Foi a 4ª coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, CNV, entre maio e agosto de 2013. Atualmente, é uma das coordenadoras de relações com a sociedade civil e instituições e da comunicação social e ouvidoria da CNV. Para a entrega do prêmio à homenageada, nós convidamos o engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da CNTU, e a doutora Gilda Almeida, vice-presidente. Por favor. E para receber o prêmio, convidamos a homenageada Rosa Maria Cardoso da Cunha. Senhoras e senhores, a palavra da homenageada.
queridos anfitriões e organizadores desse evento, autoridades presentes, homenageados, companheiros, companheiras, e para não deixar de experimentar esse cumprimento maravilhoso que os militantes de direitos humanos no Brasil inventaram, boa noite a todos e todas. Mas eu estou aqui para agradecer de uma forma muito simples, muito breve, esse prêmio. Agradecer aos que o propuseram e os que o acolheram. Agradecer aos que têm identificado em meu trabalho, em minha trajetória na Comissão da Verdade, na Comissão Nacional da Verdade, pois é disso que se trata, esse prêmio, uma tentativa, um esforço muito grande de adotar as posições, a compreensão, as decisões políticas mais adequadas e mais justas. Um esforço por ajustar essa Comissão Nacional da Verdade no Brasil a uma experiência internacional, a uma experiência de direitos humanos internacional, que, na verdade, se traduz numa experiência mais larga do que uma experiência de Comissão da Verdade. É uma experiência daquilo que é chamado internacionalmente de uma justiça de transição, que, na verdade, também é mais do que uma justiça de transição, é uma política de transição que é feita naqueles países em que houve um passado de violência, seja de uma guerra civil, seja de um regime autoritário, seja de uma ditadura, como aconteceu no Brasil, e para que o caminho seja mais curto para o estabelecimento de uma estabilidade democrática, de uma democracia mais larga, esses processos são importantes. E esses processos são processos mais complexos. A Comissão da Verdade é apenas uma peça nessa engrenagem mais ampla que se perfaz, que se faz também com políticas de memória, também com políticas de reparação simbólica, de reparação material e também com justiça. Então, nós temos que entender que a verdade, ela só se produz efetivamente, que uma das caras da verdade, além da verdade que nós estamos produzindo e procurando, é também a justiça. Porque a justiça, nesse caso, nada mais é do que a proclamação pública de uma verdade dita não mais pelas partes em conflito, mas por um terceiro que se supõe que deva ser imparcial. Então, a compreensão de que no Brasil verdade se articula com justiça, que essa luta por verdade é também uma luta pela judicialização, que nós não podemos clamar e gritar pelo nunca mais, enunciar o nunca mais em nossas reuniões, se nós não compreendermos o significado mais profundo do nunca mais, que aponta para recomendações, para muitas recomendações, por mais democracia, por mais inclusão política, mas também por não deixar impunes aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, crimes imprescritíveis. Mas não é só isso. A Comissão da Verdade deve também, e isso é um esforço, é um trabalho nosso, que nem sempre é bem compreendido, dar voz, e não só dar voz às vítimas, mas ouvir as vítimas, trabalhar com as vítimas, fazer com elas, e fazer tudo isso de uma forma muito pública, de uma forma muito aberta, de uma forma muito didática com a sociedade. A produção dessa verdade tem que ser uma produção coletiva dessa verdade. Eu quero compartilhar também meu prêmio com um grupo de trabalho criado na Comissão da Verdade, que é um dos que eu coordeno, que é o grupo dos trabalhadores e sindicalistas, que é um grupo muito especial, porque, sem pedir licença, eles tomaram a si a tarefa de contar a sua história, de produzir os parâmetros pelos quais eles querem contar essa história. Eles têm uma clareza muito grande da articulação
dessas dimensões da justiça de transição, como eu falei. Basta ver como eles consignam em todos os seus documentos, não somente a questão da verdade, mas justiça e reparação. Eles têm uma visão muito clara de que essa ditadura da qual nós falamos, chamando de uma ditadura militar, não foi somente uma ditadura militar, mas foi uma ditadura civil também, vertebrada, produzida por políticos. Nós até esquecemos os políticos que tanto trabalharam antes de 64, que tiveram, inclusive, campanhas compradas pelos Estados Unidos e feitas com o apoio decisivo do governo norte-americano, podendo, inclusive, se implantar em governos como o de São Paulo, como do Rio de Janeiro, como de Minas Gerais, mas também os empresários. E o nosso movimento sindical, o conjunto de centrais sindicais que integram a nossa Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade e o grupo de sindicalistas, tem feito um esforço, tal como tem se feito na Argentina, para que seja desvelada essa participação empresarial, essa responsabilidade, essa cumplicidade na produção dessa ditadura, que não teria durado tanto se não tivesse tido esse apoio. Então, essa complexidade é o movimento sindical que vem desvelar, levantar e pedir que nós não esqueçamos também de investigar. Obrigada. Senhoras e senhores, o ano de 2013 foi de grandes conquistas e realizações para a CNTU. Esse encontro nacional encerra o ano de atividades. Mas é importante que todas as federações agora deixem uma breve saudação ao final deste evento. A saudação do presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Dr. José Roberto de Araújo Cunha Júnior. Obrigado, Murilo. É um prazer para nós estarmos aqui participando desse evento, e eu sempre me lembro nesses momentos em que nós já tivemos a parte importante da cerimônia, que foi a premiação. Temos aqui outras pessoas ilustres para comentar, também apresentar o seu recado. Eu sempre me lembro de um professor de oratória no Instituto Rio Branco, que dizia assim: antes de fazer um discurso, fale alto para ser ouvido, fale claro para ser entendido e fale pouco para ser aplaudido. Então, eu gostaria de encerrar minhas palavras dando mais uma vez os parabéns ao nosso presidente, Murilo, por essa feliz iniciativa, o Alec também, que tem trabalhado muito próximo, apesar de ser engenheiro, ele tem um coração um pouco ligado aos economistas, né? E parabenizar novamente a todos os agraciados, e espero que nós possamos continuar trabalhando junto dentro desse projeto importantíssimo da CNTU. Para nós é muito importante mesmo, que é o Brasil 2022. Muito obrigado e boa noite. A saudação dos nutricionistas, Dr. Hernani Rosas. Boa noite. Nós, nutricionistas, participando dessa agraciação, dessa homenagem, a gente percebe que realmente, para nós, é extremamente importante nós estarmos presentes e nós estarmos valorizando nossos profissionais nutricionistas. Eu acho que a nossa profissão talvez seja daqui dos presentes a mais nova, né? E a gente percebe que hoje nós estamos galgando espaço. Mas eu sempre falo nas nossas reuniões que os nossos espaços,
eles só serão sedimentados quando a gente perceber a importância da união e do apoio que a gente tem que dar e a gente deve receber dos trabalhadores, dos nossos colegas. Eu estou aqui muito feliz de estar participando de tão seleta homenagem de vocês. Eu fico feliz e agradeço também ao nosso presidente Murilo por estar aqui agraciando a nossa profissão, a nossa federação, que, como eu comentei ontem, aliás, antes de ontem, ela só conseguiu ser parida, né, só conseguiu nascer, porque a gente tinha atrás de nós um grande obstetra chamado CNTU. Né? Então, a gente agora está pronto para crescer e para realmente ajudar no crescimento da nossa confederação e também do nosso país. Muito obrigado. A saudação dos odontologistas, Dr. José Ferreira Campos Sobrinho. Quero saudar a todos da mesa, aos colegas aqui presentes, principalmente nossos colegas da FIO, e parabenizar os homenageados, que foram muito justas essas homenagens. São estudadas, são discutidas na nossa CNTU, e as homenagens mais do que justas. E também dizer que nós assumimos há pouco tempo a FIO, e apesar de nós termos muito tempo já de luta, de uma estrada muito longa, e, como disse no meu discurso de posse, vamos lutar muito para ter um país decente e civilizado. Houve aqui uma questão discutida, que é a questão de decente, né? Eu acho que é isso mesmo, o país tem que ser um país decente, ser respeitado pelas instituições e a convivência entre nós da forma mais civilizada possível. E a contribuição nossa, tenho certeza que a FIO, nesse percurso todo, tem contribuído para o bem-estar social da população brasileira. Pequena dentro da nossa proporção do que nós podemos fazer. E dizer também que temos aqui meus conterrâneos, aqui com grande satisfação, o Paulo Davim, que foi homenageado, o senador, e meu amigo Geraldo Ferreira Filho, do Rio Grande do Norte também. Obrigado a todos. A saudação dos médicos, Dr. Geraldo Ferreira Filho. Bem, Murilo, você é o grande responsável por essa festa. Meus parabéns a você, aos homenageados. Um pedacinho nosso também aí, né? Nós apoiamos, viu? Todos os homenageados são homenageados de todos, né, Murilo? De todos nós. É a alegria de estar participando desse evento, né? Eu tenho uma relação assim pessoal muito forte com o Paulo Davim, já que o ambiente é político, tem uma história, viu, Paulo? Ulisses Guimarães, na campanha para presidente da República, ele não decolava, rapaz. Ulisses, depois daquela história de vida extraordinária, empancou em 4% nas pesquisas e não saía. Aí a mulher dele mora, mas Ulisses, o que é isso, Ulisses? Aí ele dizia, é minha tatuagem é José Sarney. Ele mandou no governo da Sarney, né? Mas tem a tatuagem do bem, aí é onde eu quero me referir. Paulinho, nas andanças da vida, a gente está sempre cruzando, né, Paulinho? Estudamos juntos na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, chegamos quase juntos à universidade, Paulinho era 6 meses adiante da minha turma, fundamos o Centro Acadêmico de Medicina juntos. Naquela altura ele foi candidato numa chapa pela gente, depois foi presidente da Associação Médica, fui ajudá-lo na gestão, e por aí a gente está se encontrando sempre, né? Então, Paulinho, você é minha tatuagem do bem, né? Do bem. Murilo, parabéns, eu disse de manhã e volto a repetir o orgulho que eu tenho de pertencer a esta confederação. E eu encerro dizendo também aquelas palavras sonhadoras do mesmo Ulisses. Ele dizia, venham os nossos mortos, venham para testemunhar. E eu digo aqui à federação, venham os mortos da Federação Nacional dos Médicos, né? Chico Passeata, Charles Damião, José Caires, venham testemunhar a luta, a abnegação, a dedicação do sindicalismo brasileiro em busca de construir uma história digna de remuneração e de condições de trabalho. E venham também os vivos, né? Venham os vivos para juntos construirmos um mundo novo que todos nós queremos
e estamos parindo, né? Com nossa luta e com nosso esforço. Parabéns a CNTU, Murilo. A saudação, neste momento, dos farmacêuticos, Dr. Ronald Ferreira dos Santos. Como a nossa representante aqui da Comissão Nacional da Verdade falou, boa noite a todos e todas, né? Acho que é um bom cumprimento. Aproveitando para cumprimentar o Murilo e os homenageados, os farmacêuticos saúdam essa solenidade organizada pela CNTU nesse ano de 2013, particularmente com uma responsabilidade um pouco maior. 2013 trouxe para o Brasil, na verdade, as ruas de junho trouxe para o Brasil e para o conjunto das suas organizações a necessidade de buscar boas referências, a necessidade de construir um Brasil maior, um Brasil melhor. As ruas fizeram essa demonstração. Em momentos como esse, de buscar referências na ação política, são fundamentais, porque embora as ruas foram ocupadas, embora o senador Paulo Davim foi um dos testemunhas, levamos 2.200.000 assinaturas no Congresso Nacional para exigir que a riqueza seja melhor distribuída, ainda há muito por fazer. E a saudação dos farmacêuticos brasileiros, cumprimentar aqui os diversos sindicatos do Brasil todo que estão aqui presentes, é dizer que 2014 vai se apresentar como um ano para avanços. E os profissionais abrigados na CNTU e a própria CNTU, a atividade de hoje demonstra, as referências aqui homenageadas, demonstram que a responsabilidade da CNTU não vai necessariamente esperar 2022. 2014 vai ter grandes desafios. Então, deixar aqui um abraço dos farmacêuticos brasileiros e os demais companheiros e trabalhadores podem contar com as entidades farmacêuticas para construir um Brasil melhor. Obrigado. E agora, senhoras e senhores, em nome da CNTU e dos engenheiros, a palavra do engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Meus amigos, eu passei aqui e falei assim, 1h30 só, porque todo mundo foi bem rápido, né? Bem rapidinho, né? Mas eu queria saudar, para nós uma super honra mesmo, ter aqui o doutor Ulisses, representando os farmacêuticos, o doutor Hélito, representando os nutricionistas, quer dizer, o prêmio a vocês, como diz o Geraldo, é o prêmio de todos nós, da CNTU. Nós temos que agradecer a vocês, doutor Lacerda, senador Paulo Davim, doutora Maria Helena, doutora Rosa, senador Romero Jucá. Quero saudar a todos vocês, agradecer pelo seu trabalho, pelo empenho, pelo sonho que todos nós temos, de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo, e de oportunidade para todos nós brasileiros. Quero saudar o Cunha, presidente aqui dos sindicatos economistas, e que já me disse aqui do lado, olha, ganhamos, você homenageou 2 economistas, né, Cunha? Sindicatos economistas aqui de São Paulo. Quero saudar o Geraldo, presidente da Federação Nacional dos Médicos, saudar o Hernani, presidente da Federação Brasileira dos Nutricionistas, saudar o Ronald, presidente da Federação dos Farmacêuticos. Saudar aqui o meu amigo Campos. Nós somos Campos com Campos, meio parentes, né, Campos? Presidente da Federação Nacional dos Federação Intersindical dos Odontologistas. O que eu errei? Falei. Interestadual, sem dúvida, interestadual, a FIO.
O Campos também, nós temos um parentesco nas piadas, né? Porque só que ele conta muito mais do que eu e bem melhor. Mas, meus amigos, nós temos 2014, nós temos um evento que nós estamos terminando, nós temos uma premiação que agora foi dada, nós temos aqui políticos, nós temos aqui as federações que têm uma obrigação política de discutir a política brasileira, nós temos aqui cidadãos, que o ano que vem nós temos eleição. E essa eleição ela tem que ser coroada das nossas discussões, no campo das ideias, na participação do programa de governo de cada um dos candidatos, para que a gente possa contribuir para esse Brasil melhor que todos nós esperamos, que a gente possa contribuir para que nós tenhamos justiça, para que nós tenhamos oportunidade e valorização das nossas profissões. Parabéns a vocês homenageados, obrigado mesmo pelo trabalho de vocês e parabéns a todos vocês da CNTU. Vamos juntos fazer uma CNTU cada vez mais junto, cada vez mais próxima, cada vez mais participativa e cada vez mais alegre. Boa noite e convido a todos a um coquetel no andar de baixo.